Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais misteriosos e, sem dúvida, mais debatidos de todos os tempos, o livro do Apocalipse. Sabe, quando a gente ouve a palavra apocalipse, a primeira imagem que vem à mente é quase sempre a mesma, né? Previsões do fim do mundo, catástrofes. Mas a história por trás desse livro é bem mais complexa. E olha que interessante, ela não começa com o fim de tudo, mas com uma pessoa real, num tempo e lugar bem específicos. E essa pessoa é o autor do livro. A tradição o identifica como o apóstolo João. E ele não estava escrevendo de um lugar tranquilo, não. Ele estava exilado na ilha de Patmos, um lugar bem isolado, e tudo isso durante uma época de perseguição pesadíssima contra os cristãos no Império Romano. Então, para a gente entender a mensagem do livro, vamos seguir essa jornada. Primeiro, uma visão em Patmos, para entender o contexto. Depois, o mistério do rolo selado, a tribulação e o conflito cósmico, o juízo final e, por fim, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Certo, vamos começar por aí. Para a gente conseguir decifrar o Apocalipse, a primeira coisa é entender o mundo em que ele nasceu. O contexto é tudo aqui. Pensa só, o livro foi escrito num período de perseguição intensa, sob o imperador Domiciano. Nessa época, se recusar a adorar o imperador como um deus podia significar exílio ou até a morte. Então, isso aqui não é só um texto teológico abstrato, sabe? É uma mensagem de esperança escrita pra gente de verdade, gente que estava sofrendo na pele a opressão de um regime. E ela foi toda codificada num estilo literário bem particular. E esse estilo é o que chamam de literatura apocalíptica. É um gênero que usa muitos símbolos, visões, números, tudo para revelar uma perspectiva, digamos, celestial sobre o que estava acontecendo na Terra. A ideia era dar força e encorajamento para quem sofria. E isso aqui, gente, é fundamental. O livro não foi escrito para ser lido como uma manchete de jornal prevendo o futuro literalmente. É muito mais uma visão simbólica que quer revelar verdades espirituais profundas. Ok? Entendido o contexto, a ação do livro começa de verdade quando João tem uma visão. E não é qualquer visão. Ele é transportado para a sala do trono de Deus. E é ali que o conflito central de toda a história vai ser revelado. Nessa visão, Deus está segurando um rolo com 7 selos. Esse rolo basicamente contém o destino do mundo, o plano da história. Mas tem um problema. Ninguém, nem no céu nem na terra, é considerado digno de abrir esse rolo. Isso causa um desespero imenso na visão, porque o futuro parece travado, entende? E a solução para esse impasse vem de uma figura que é no mínimo um paradoxo surpreendente. E aqui está o paradoxo. Primeiro, anunciam para João que o leão da tribo de Judá venceu e ele sim é digno de abrir o rolo. O leão, claro, é um símbolo de poder, de autoridade, de realeza, mas quando João olha, o que ele vê não é um leão. Ele vê um cordeiro que foi morto. Um cordeiro, o símbolo máximo do sacrifício e da redenção. A vitória aqui vem através do sacrifício. E essa imagem é simplesmente brilhante porque ela redefine toda a noção de poder. Quem pode de fato destravar o futuro não é o rei conquistador tradicional, mas sim um cordeiro sacrificial. Essa é a mensagem central. Então, quando o cordeiro começa a abrir os selos um por um, a narrativa dá uma virada dramática. É aqui que uma série de juízos, todos muito simbólicos, começam a ser liberadas sobre a Terra. E é daí que vem algumas das imagens mais famosas e, vamos combinar, impactantes do livro todo. Os primeiros 4 selos liberam os famosos 4 cavaleiros. Primeiro, o cavalo branco, trazendo um conquistador, que representa a conquista militar. Depois, o vermelho, símbolo da guerra, do sangue derramado. Aí vem o cavalo preto, com uma balança na mão, representando a fome, a escassez. E por fim, o cavalo amarelo, ou pálido, que traz a morte e a peste em larga escala. Mas olha, é super importante entender que essas figuras não são vistas como desastres aleatórios. Elas simbolizam as consequências terríveis do próprio ciclo de maldade e rebelião da humanidade, que na visão do livro Deus permite que aconteça como parte de um processo de juízo. E essa escalada não para por aí. Os juízos vão ficando cada vez mais intensos. A gente tem uma sequência de 7 selos, depois 7 trombetas e, por último, 7 taças, cada uma derramando catástrofes de nível cósmico. Essa estrutura toda em setes não é por acaso. 7 é um número que, simbolicamente, significa perfeição, algo completo. A ideia é mostrar um juízo que é progressivo, mas também total e definitivo contra o mal. E tudo isso leva a um clímax de conflito. O livro fala da Grande Tribulação, um período de sofrimento e prova sem precedentes. Aparecem figuras proféticas como as 2 testemunhas.
E aí entram em cena os grandes vilões simbólicos, um dragão, que representa Satanás, e duas bestas, que são símbolos de sistemas políticos e religiosos opressores que perseguem o povo de Deus. Todo esse drama cósmico se encaminha para o confronto final, um lugar simbólico chamado Armagedon, a batalha definitiva entre as forças do bem e do mal. E depois dessa batalha final, o que acontece? A narrativa muda de foco. Ela vai para as consequências, o resultado de tudo isso, a prisão de Satanás e o que o livro descreve como o juízo final de toda a humanidade. É aqui que entra em cena um conceito chamado milênio. O livro descreve um período de 1000 anos em que Cristo reina e Satanás fica preso. E olha, a natureza desse milênio, se é literal, se é simbólico, se tornou um dos maiores pontos de debate teológico da história. A discussão é tão grande que acabou gerando 3 principais escolas de pensamento sobre como interpretar isso. E as visões são bem diferentes entre si. De um lado, tem o pré-milenismo, que acredita que Cristo vai voltar antes de um reinado literal de 1000 anos aqui na Terra. Do outro, tem o amilenismo, que vê esses 1000 anos como um símbolo da era em que a gente vive agora, a era da Igreja, um reinado mais espiritual. E ainda tem o pós-milenismo, que defende a ideia de que o mundo vai ser cristianizado aos poucos e isso vai levar ao milênio antes da volta de Cristo. É fascinante ver como essas interpretações moldaram diferentes tradições e esperanças ao longo da história. Mas, independentemente de como se interpreta o milênio, o ponto central que o livro quer passar é que a história está caminhando para um desfecho. O momento final de justiça divina, que é simbolizado por essa cena do julgamento do grande trono branco, onde os destinos são selados com base no que está escrito no livro da vida. Mas o juízo não é o fim da história. E isso é muito importante. A conclusão do Apocalipse não é sobre destruição, mas sobre algo totalmente diferente. É uma visão, deslumbrante de renovação total, de esperança. João descreve que vê um novo céu e uma nova terra, e a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu. E essa imagem simboliza a criação de Deus, agora perfeita, totalmente restaurada. E a chave aqui é a palavra novo. Não é um remendo do mundo antigo, sabe? É uma recriação completa, onde a presença de Deus é a realidade central, o centro de tudo. E como é essa nova criação? Bem, é um lugar onde Deus habita diretamente com as pessoas, onde não existe mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. A própria luz da cidade é a glória de Deus e do Cordeiro. Um rio de água da vida corre do trono. E a árvore da vida, aquela do início da história, reaparece, agora trazendo cura para as nações. Essa é a grande promessa que fecha o livro, a reversão completa do sofrimento e a restauração total da comunhão. E tudo isso é resumido em uma frase dita por aquele que está sentado no trono: Eis que faço novas todas as coisas. É uma declaração que captura perfeitamente a esperança final do livro. O foco não é na destruição, mas sim numa transformação gloriosa. Então, a pergunta que fica é: o Apocalipse é um mapa detalhado do futuro ou é uma mensagem atemporal de esperança para quem está sofrendo? No fim das contas, seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: por séculos, esse livro tem funcionado como uma mensagem poderosa. Uma mensagem de que mesmo diante do caos e do mal que a gente vê no mundo, a esperança e a restauração é que dão a palavra final.